Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, tinha a sua vida cheia, mas ele ouviu falar de Jesus. Não foi um pregador, não foi um missionário. Alguém falou. E ele passou a ter interesse em saber quem era Jesus, queria vê-lo. Mas se ele não soubesse, se ninguém dissesse para ele a respeito de Jesus, Zaqueu talvez ia morrer dentro daquela sua vida que ele estava vivendo, defraudando. Porém, ele ouviu a respeito de Jesus e se interessou em conhecê-lo. E por causa da sua estatura e por causa da multidão que cercava Jesus, ele tomou a atitude de subir naquele arbusto para ver Jesus. Então, a importância de se falar de Jesus, você não precisa ser um excelente pregador. Fale de Jesus pela sua maneira de ser, pela sua forma de você se relacionar, pelas suas reações, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Desperte o interesse das pessoas para saber a quem você está servindo. Porque pessoas às vezes te conheceu de uma forma e agora está te vendo de outra forma. E aí você fala, se você vai para essa palavra só, não, foi Jesus. Essa pessoa, ela vai acabar se interessando em saber quem é Jesus. Assim foi Zaqueu. Zaqueu estava na sua função, na sua profissão, cobrando os impostos, mas o assunto do momento era Jesus, porque ele estava curando, ele estava ensinando um novo caminho e ele se interessou em saber quem era. Então ele viu que Jesus ia passar um certo lugar, ele foi para ver Jesus. Se ninguém tivesse falado nada, Zaqueu ia morrer sem saber quem era Jesus. Então, nunca deixe de anunciar Jesus com a sua vida, com as suas palavras, porque alguém pode ser salvo da morte espiritual conhecendo Jesus. Amém? Amém? Entenda que Deus não salva uma pessoa que está escravizada pelo pecado por mérito. Ah, não, mas eu vou salvar ele porque ele é um cobrador de impostos. Não. Deus não salva por mérito, e nem por simpatia, e nem pela aparência, e nem pelos bens. Deus não salva também por esforço. Ah, fulano é tão esforçado, bem que Jesus podia salvar. Deus não salva por esforço. Também não salva por obras sociais, e nem por causa de caridade. Eu faço muita caridade, mas Deus, a salvação de Cristo não é em função disso. Zaqueu era um homem rico, tinha uma boa posição social, porém, ele, com o passar dos anos, começou a se sentir incomodado consigo mesmo. Por isso o interesse de conhecer Jesus. Ele estava se sentindo uma pessoa incompleta. Era bem de vida, bons recursos, boa profissão, mas se sentia vazio. Faltava alguma coisa. E quando falaram a respeito de Jesus, alguma coisa mexeu dentro dele, a ponto dele se interessar em buscar saber quem era Jesus. Zaqueu, com o passar dos anos, ele passou a se sentir miserável emocionalmente, a ponto dele usar a sua baixa estatura para subir em um arbusto para ver Jesus que passava. Ele não se sentia em condições de se aproximar de Jesus. E ele alegou à multidão e à sua estatura a forma de ver Jesus de longe. Tem muita gente que está vivendo assim, que quer
vê Jesus, quer conhecer Jesus, mas quer ficar de longe. Sempre vê de longe, se escondendo, saber quem Ele é, mas de longe, por não se sentir em condições de conhecer Jesus. Então, Zaqueu, por se sentir uma pessoa impura, a consciência dele então o acusava. Mas ele queria ver Jesus passar. Então Zaqueu resolveu essa questão e ele optou subir no arbusto para ver Jesus um pouco mais de perto. Saiba que o Senhor não salva uma pessoa porque ela mereceu. Você nunca, eu nunca alcançaria a salvação por merecimento. Deus salva o homem pela necessidade que ele tem, e não por merecimento, e não por qualquer tipo de cargo social, financeiro, nada disso. Jesus quer a alma, o coração, a salvação pela necessidade. E Zaqueu não sabia o que fazer, mas ele sentia com uma necessidade na sua alma. Por isso ele teve o interesse de saber quem era Jesus. Mas alguém falou para ele. Saiba que a salvação do homem, que o homem alcança de Deus, é através da superabundante graça do Senhor. É a graça superabundante. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa superabundante graça é que alcançou Zaqueu e que alcança o homem até os dias de hoje. Eu disse na escola dominical que no Rio Amazonas, a semana passada, a semana retrasada, batizaram-se 14 mil pessoas na mesma hora. Todos estavam no Rio Amazonas para se batizar nas águas. Pessoas que conheceram Jesus, que entregaram as suas vidas a Jesus. E elas se batizaram por esses dias atrás. 14 mil pessoas. É para a glória e louvor do nome de Jesus. Jesus continua vivo. Jesus continua poderoso. Jesus continua perdoando. Jesus continua salvando. Mas alguém precisa anunciar Jesus. Alguém precisa testemunhar sobre Ele. E essas pessoas não se batizaram porque resolveram. Porque, acho que eu vou batizar. Não, é porque conheceram Jesus, tiveram uma experiência com Ele. Sentiram os seus pecados sendo perdoados. O sangue de Cristo purificou de todos os pecados. E eles foram discipulados e eles desceram as águas batismais. Foram 14 mil pessoas. Zaqueu, se sentindo uma pessoa impura, ele optou por subir no arbusto. Se fosse por merecimento, com toda certeza, ninguém escaparia. Ninguém escaparia da condenação. Efésios, Paulo escrevendo ao povo de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. A salvação não vem do homem, a salvação vem dele. Mas eu preciso crer nele, é pela fé. Eu preciso crer, senão, sem chance para a salvação. Porque a salvação é pela fé. Eu preciso acreditar que Ele é Salvador. Eu preciso acreditar que Ele pagou um alto preço. Eu preciso acreditar que Ele me redime de todo o pecado. Eu preciso, é pela fé. A salvação é pela fé. Eu preciso crer. Ninguém é salvo se não crer. Ninguém será salvo porque apreciar. Eu gosto muito de falar de Jesus. Jesus é tão bom, mas eu não tenho nenhum compromisso. Eu só gosto de ouvir falar dele. Mas isso não vai dar salvação. Só ouvir falar de Jesus. Você precisa crer nele. A salvação é para aquele que crê. Saiba que essa surpreendente e superabundante graça não ignora os problemas. Quando Zaqueu buscou conhecer Jesus, ele era a mesma pessoa. Subiu no arbusto com a mesma pessoa, consciência pesada,
miseravelmente, alma miserável, sentimento miserável. Ele sentiu, quando ele ouviu Jesus chamar para descer, ele desceu da forma que ele subiu. Só que dentro ele subiu sem uma perspectiva, e ele desceu com uma esperança, porque Jesus o chamou. Ele nunca imaginaria que Jesus ia chamá-lo, nunca. Certamente porque ele disse: eu defraudei, porque ele defraudava. Ele era cobrador de impostos, certamente muitas propinas. Ele era muito julgado, as pessoas falavam mal dele. Ele nunca ia imaginar que Jesus, o Salvador, ia chamar ele pelo nome. Ele disse: Zaqueu, me convém hoje eu repousar na sua casa. Olha o privilégio que Zaqueu teve quando Jesus olhou ele para cima. Jesus já convidou Zaqueu para descer. A Bíblia fala que ele desceu e recebeu com alegria Jesus, porque ele nunca esperava ouvir a voz de Jesus mencionar o seu nome. E às vezes a gente vive assim numa situação nessa posição. A gente se sente tão miserável emocionalmente. Quem sou eu? Parece que nada dá certo. E aí alguém fala assim: Jesus quer salvar você. Diz: eu? Quem sou eu? Jesus não quer saber o que você está enfrentando, quer saber o que você deseja, o que você necessita. Se você crê, Ele pode mudar a história, Ele pode mudar, limpar o seu coração, Ele pode renovar suas forças, Ele pode fazer você uma nova criatura. Jesus, Ele é Salvador, Ele continua sendo o Salvador, Ele não completou a obra. Essa igreja evangélica Vida tem 21 anos que está aqui, né? 21, pastor? 23 anos. Existem muitas pessoas com 23 anos que provavelmente ainda não ouviram falar que Jesus, Ele é poderoso para fazer. Nasceram muita gente. Quando Deus fez a promessa para o povo de Israel, para que eles entrassem na terra prometida, Ele mandou os espias, 12, para espiar a terra, e eles trouxeram um relatório fantástico. Deus havia dado a promessa que eles ocupariam a terra, mas teriam que tomá-la. Deus estava preparando tudo para eles tomarem aquela terra. Só que eles não acreditaram que poderiam fazer isso. Eles temeram. Eles olharam as circunstâncias e resolveram recuar. E esse recuo levou-os a andar pelo deserto 40 anos. Nesse deserto de 40 anos, nasceram filhos e filhas. Esses filhos e filhas não ouviram a promessa, mas eles usufruíram da promessa, porque quando completaram 40 anos, esses que nasceram no deserto, talvez tivessem 40 anos, 30 anos, 25 anos, eles entraram no deserto, eles entraram na terra prometida, mesmo sem ouvir Jesus, sem Deus falar para eles, mas falou para os pais deles. Os pais deles estavam no deserto, eles estavam sofrendo as consequências do recuo, sofrendo as consequências de ele não acreditar que Deus ia dar vitória para eles. Então eles pereceram no deserto, padeceram e pereceram no deserto, mas nesse deserto nasceram filhos e filhas. Esses filhos e filhas, eles ocuparam a terra prometida. Não recue, não pense que Deus não vai te ajudar. Não pense que o seu problema é muito maior que você vai sucumbir e Deus não vai resolver o seu problema, Deus não vai direcionar. Se Deus prometeu que vai te dar a vitória, não recue, não desista, avance, porque é Ele quem prometeu, e aquele que prometeu, Ele não falha. Desde o início,
O coração humano é inclinado ao pecado, por causa da sua natureza pecaminosa. Ela tem inclinação para o pecado. Sabe que também que o problema não está apenas pelo que o homem fez e faz de errado. O grande problema é em quem o homem se tornou quando Deus não está no centro das suas emoções. Você está nesse século, você está vivendo esses dias, você sabe de muitas, o noticiário de o excesso altíssimo de feminicídio, filho matando os pais. O pecado tem inundado o coração, endurecido os corações, e as pessoas estão perdendo a sensibilidade, o sentimento, e tratam os outros, os seus próximos, os seus semelhantes, procurando eliminá-los, por causa do pecado que está em abundância. E aí nós vemos coisas tremendas, mas nós temos uma graça que ela se multiplica à medida que a gente mantém a nossa posição de fé e de certeza, e sabendo que Deus nunca vai nos desamparar. Essa graça, ela se multiplica, por isso ela é superabundante, mas é superabundante quando você e eu nos movemos. E eu preciso viver dessa graça. E é por essa razão que Deus não muda apenas as atitudes. O Senhor trata da raiz do problema, que é o coração. O coração do homem, que está ligado à natureza pecaminosa, que tem levado o homem a ser movido pelas emoções. A gente vê pessoas que elas são muito racionais e pessoas que são muito emocionais. As pessoas que mais sofrem, elas são movidas pelas emoções. As pessoas que sofrem por menos, porque elas são movidas pela razão. A emoção, ela está muito ligada à natureza pecaminosa. A razão, ela precisa dominar as emoções, porque nós caímos por causa das emoções, não é por causa da razão. Por isso a Bíblia fala que nós devemos oferecer a Deus um culto racional, ou seja, entendimento. Não faz nada por empolgação, nada por emoção, porque hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra. Hoje você ri, amanhã você chora. Hoje você vai falar, estou feliz, amanhã estou infeliz, a vida não presta. É emoção. Viva da razão, porque a fé, ela se estabelece, ela se fortalece na razão, entendimento. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, mais eu mantenho a minha firmeza nele. Eu sei que ele é poder. Eu vou sofrer, o coração é sofrimento, mas se eu viver em função do meu coração, eu não suporto, mesmo sabendo que Deus é poderoso. Mas eu sou dominado pelas emoções. As emoções me fazem sucumbir, me fazem recuar, me fazem desistir. Eu não sei se Zaqueu não soubesse ouvir falar de Jesus, o que ele seria lá na frente, porque ele já estava incomodado pela vida que ele estava levando. O erro leva o homem a uma situação que ele parece que não tem mais saída. Quantas pessoas você conhece, já conheceu, que diz assim: eu estou num vício que eu não consigo libertar, eu estou miseravelmente perdido, Deus não vai nem me aceitar porque eu não consigo me libertar. Essas pessoas, elas estão caminhando, se elas não ouvirem sobre Jesus, se elas não tiverem uma experiência de Jesus, elas certamente vão sucumbir. A nossa responsabilidade é brilhar para essas pessoas, dizendo assim: há uma luz que pode iluminar um novo caminho para você. Jesus Cristo é a luz que pode mudar a sua situação.
O Senhor trata na raiz, e o raiz é o coração. O coração, tem gente que vive pelo coração. Ah, meu coração não está pedindo. Mas Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Você vai viver pelo coração? Ah, eu pensei. Ah, enganei. Eu pensei que era. Eu pensei, olha, o coração é enganoso. Não, você tem que ir pela razão. É pela consciência. É pelo entendimento. E é também por esta razão que Deus não vem para ajustar ou remendar o velho coração do homem. Não, pelo contrário. O Senhor faz a substituição. Ele faz o transplante do coração. Ele muda o coração do homem. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Isso é transplante. Só o Senhor faz isso. Deus remove o coração que está endurecido, insensível, acostumado ao pecado, e coloca um novo coração vivo, de carne, sentimento, que sente, movido pela razão. A salvação do homem é quando ele recebe de Deus um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz assim: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne.